dos movimentos abaixo e acima do Sol. A energia racional se transformou em duas energias, a elétrica e a magnética. A magnética, a energia da imaginação, primeiro milênio. A elétrica, a energia do pensamento, segundo milênio. Mas agora entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Não há tempo para se esperar, porque na natureza tudo evolui, tudo muda e a hora é essa, de todos se conhecerem, para voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Como tudo na matéria tem princípio e tem fim, a fase das energias elétrica e magnética tinham que ter o seu fim, para dar lugar à energia racional. E nesse jornal de número 156, todos ficarão cientes do poder da energia racional ante a energia magnética, que está chegando ao fim de sua missão, rendendo-se diante do poder supremo da luz racional. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que... Vejam este emocionante relato de um babalorixá que passou a se conhecer, e a entidade com quem ele trabalhava, Caboclo Constantino Baiano Grande Chapéu de Couro, pediu para que a despedida ficasse gravada, a fim de que servisse de prova para muitas pessoas que desacreditassem do fato. Vale aqui ressaltar que tem a parte do centro espírita, que é a parte espiritual, que são as mesas de trabalho para desmanchar demandas de feitiçaria. E tem a parte da cultura racional, que é para desenvolver o raciocínio, porque a cultura racional abrange todos os cursos. O curso espiritual, que é o curso celestial, e o curso racional para o desenvolvimento do raciocínio, para ver que a cultura racional é completa e abrange todo o mundo espiritual e racional, que é o desenvolvimento do raciocínio. O meu nome é Fábio e tenho um fato a relatar para vocês. Trata-se de um habitante dos Aços que se uniu aos estudantes de cultura racional em Belém do Pará para divulgar a cultura racional. E o desenrolar da coisa foi mais ou menos o seguinte: um estudante recente da cultura racional, o senhor Potiguara, lendo o primeiro ou segundo volume, não lembro bem, me procurou em casa para conversar a respeito da cultura racional, que ele estava maravilhado com o livro, e se apresentou dizendo que era babalorixá, que tinha uma seara espírita no bairro do Bingui, em Belém do Pará. E eu conversei com ele, a gente conversou muito, e ele me falando da entidade dele, que ele trabalhava, o Baiano Grande Chapéu de Couro, Constantino Baiano Grande Chapéu de Couro. E eu, ouvindo a forma sincera como ele estava falando a respeito da entidade dele, me aguçou a curiosidade de conhecer essa entidade. E eu marquei com ele e fui numa sexta-feira. Foi eu e mais 2 estudantes da cultura racional. Nós fomos até a seara dele numa sexta-feira, e lá a entidade, o senhor Constantino Baiano Grande Chapéu de Couro, baixou e a gente teve a oportunidade de conversar com essa entidade durante umas 2 horas. Tiguá, a primeira pergunta que eu dirijo a você é a seguinte: em que data você iniciou a leitura do livro Universo em Desencanto e como é, ou melhor, como era a sua vida ao iniciar o conhecimento de cultura racional? E eu quero também que você nos diga as transformações que você veio sentindo, o relacionamento de você com seus guias e protetores, em detalhes e minúcias. Pode ficar bem à vontade. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a caravana aqui de Belém do Pará por ter me dado essa oportunidade muito grande
de estar fazendo esse maravilhoso relato. Eu iniciei a cultura racional a estudar dia 13 de maio de 1983. E no primeiro volume eu senti realmente coisas estranhas e que eu tive, inclusive, parei, entendeu? Mas como eu tinha o apoio, tive o apoio do Fábio Moreira e o apoio de alguns irmãos da cultura racional. E então aí eu fui em frente. E hoje eu já estou no 7º volume. Agora, anteriormente, eu tinha a minha seara, entendeu? Tinha bastante clientes e médios. Mas com o tempo, com o desenvolvimento do raciocínio, através da cultura racional, eu senti realmente que não era mais necessário aquela quantidade de clientela, entendeu? Que muitas vezes eles iriam melhorando e depois voltavam a piorar novamente. Então, a própria cultura racional fez com que esses clientes se afastassem e os médios também se afastassem, todos se afastaram e eu estou tranquilo e hoje eu estou deixando, entendeu? Já estou me desligando e eles já estão, creio que, passando para a fase, a linha racional. Coisa que eu me sinto muito orgulhoso, porque eu nunca tinha encontrado um conhecimento que chegasse a me deslumbrar tanto quanto eu, na época, pensava. Hoje eu já raciocino. É verdade. E o Potiguara, o que ocorreu com ele é que, devido ao amadurecimento dentro da cultura racional, ele fechou a tenda espírita e está se desfazendo de todos os pertences. E hoje foi uma data escolhida pelo guia principal do centro, o senhor Baiano Grande Chapéu de Couro, para que ele se despedisse do seu aparelho e de todos nós que aqui estamos presentes. Ô Potiguar, eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa relacionada ao envolvimento seu com os habitantes do astral e como é que esse envolvimento, esse relacionamento com esses habitantes foi se modificando com o decorrer do estudo da cultura racional e, inclusive, como é que eles lhe orientavam. Antes de mais nada, eu fui, vamos dizer assim, um médium conservador da seguinte maneira, porque eu sempre os respeitei. E antes de mais nada também, eu esclareço nesse relato que eu sempre fui seguro, como sou até hoje, para sempre, porque eles nunca me tomaram, entendeu? Me tomaram como tomam muitos, aí inclusive na rua, entendeu? Etc, etc. Eu fui mais seguro, eu fui mais garantido, entendeu? Porque eu sempre cumpri com as obrigações devidas e as orientações que eles me davam, entendeu? Para mim, naquela época, eram certas, porque eles nunca me levaram. Inclusive, eu morei 10 anos no Rio de Janeiro, entendeu? E fui orientado por eles, porque eu teria, entendeu? Vamos dizer assim, lá no Rio, em São Paulo, em Recife, na Bahia, eu tive muito campo para ser um marginal de alta periculosidade. Mas eles sempre me orientavam. Aquela chamada intuição, eles me intuíam que meu caminho não era aquele, entendeu? Que eu não dava para aquilo outro, entendeu? De formas que eles só me levavam para o caminho bem. Inclusive,
me levaram para emissoras de rádio, televisão. Eu cheguei a defender o Festival da Canção entre o Norte e o Nordeste no Rio, em 64. Ganhei no Rio, em São Paulo. E aquilo tudo foi me incentivando. Eu tive bons empregos no Rio, fui conferente da Coca-Cola em Niterói, fui caixa-geral do Hotel Glória, fui subgerente do Banco Econômico da Bahia na Praça Pio X, naquela época. E fui chefe do departamento pessoal da Casa da Borracha, ali em Constante Ramos, depois na Praça 15, e assim sucessivamente. Então, para mim, eles não foram maus. Eu também sempre agi com cautela e com respeito, acima de tudo. Eu acredito que você tenha muito o que agradecer a eles pelo simples fato deles terem te conduzido às portas do terceiro milênio, te preparando para que você ficasse receptível à cultura racional, ficasse amadurecido para receber a cultura racional e passar a se conhecer. E a partir de agora, você ajudando eles a retornarem para o nosso mundo de origem, o mundo racional, e eles ajudando a você. Acredito que seja assim. Não, realmente é isso mesmo. Realmente eles estão plenamente satisfeitos, porque eu, da minha parte, contribuí e fiz um esforço maior, apesar dos pesares que eu ainda estou engatinhando, estou no 7º volume, mas é muito importante para mim, porque além de ler e reler, eu estudo a cultura racional. Então, agora seria muito mais importante, e será, e vai ser, quando eu chegar no retiro para conhecer o mestre e conversar com o mestre pessoalmente, que para mim é um grande prazer, porque ele é o conhecimento. E eu já andei muito atrás deste conhecimento. Achei muitos conhecimentos falsos, inclusive eu tenho uma série de conhecimentos que já está tudo ensacado. Mas eu quero um dia ter o prazer de conversar com o mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o pai da cultura racional. Aí então eu me sinto realizado materialmente. E você vai ter esse prazer e vai ter o prazer de se realizar racionalmente quando a pessoa fica ligada ao racional superior 24 horas por dia, dia e noite. O Potiguara, um certo dia você me mostrou um papel onde estava escrito uma hierarquia de entidades que trabalhavam com você. Você saberia citá-la? Não, realmente eu sabia dessa hierarquia. Eu sabia, eu só fui inclusive confirmar. E realmente confirmou. Confirmou que eu sou filho de Oxóssi, é o rei da Mata Virgem. Depois vem a Dona Mariana, que foi justamente a minha mãe de santo, né, como chama aqui no Vácuo. Em seguida vem o Exum, que é o João Caveira, que é o dono aqui da Calunga. Depois vem o seu Pena Verde, que vamos dizer assim, tipo um assistente. E depois em seguida vem o Herê, que é a criança, né, o Joãozinho. Então, de formas que é isso. Inclusive eu recebi a ordem e estou cumprindo. Eu espero que o mestre não me leve a mal. E o próprio baiano esteve conversando com ele. Inclusive eu estou cumprindo, porque ele disse que eu não despachasse as imagens, porque além de ter sido comprada todas com meu dinheiro, eu teria que vender. Eu teria que vender, porque ele acha que, e todo mundo sabe, que quando só se despacha todos os elementos de um babalorixá ou de uma ialorixá, que é mulher, quando a matéria chega ao seu final. Aí tá certo. Mas eu ainda estou em vida, estou apenas com 37 anos, então não posso fazer uma coisa dessa. O mestre, eu recebi um conhecimento aqui da mão do Fábio, uma orientação, mas anteriormente eu já tinha recebido essa orientação da entidade.
Então eu comprei, que é para não poder haver, vamos dizer assim, eles seguirem tranquilos, né? Para poder nos ajudar lá de cima, certo? O importante... Eu não senti nada com isso, assim, me senti foi bem, que inclusive eu tinha vários animais, eu despachei para a natureza, entendeu? E me sinto muito melhor, Claro. assim. O importante, ô Potiguara, de tudo é que você está se desfazendo, né? E que terminou essa fase de experiência, essa fase espiritual, essa fase para você terminou, acabou. Hoje nós estamos aqui reunidos e essa data 30 de novembro significa a despedida dos orixás, dos seus guias. E inclusive eu queria saber de você se seria possível a manifestação do seu baiano hoje, ou se ele não... Não é possível. Inclusive eu sinto a energia dele aqui comigo, e inclusive ele deu a ordem, inclusive essa imagem dele já está vendida. Eu guardei ela justamente para este dia do grande relato. Eu nunca quis escrever. Eu senti no início de escrever para o mestre, mas depois eu vim sentindo que não há necessidade de incomodá-lo, porque ele tem outras grandes coisas a fazer. Então, por pequenas coisas, eu tenho a impressão que nós, estudantes da cultura racional, não deveríamos incomodá-lo por coisas que nós podemos resolver naturalmente aqui no vácuo. Porque ele manda dizer, leia o livro está a solução. Então eu acho isso importante. Então você lendo e relendo, então você vai se orientando, cada vez que você vai sendo coberto pela energia racional, entendeu? Você vai se desligando desses problemas. Esses problemas já não vai mais nos interessar e nem vai mais nos acabrunhar. Então, haja visto que na minha concepção, entendeu? Eu acho que é muito importante, né? Que ele venha aqui para poder se despedir, inclusive conversar com alguém aí, porque isso aí é muito importante. Porque, inclusive, eu já tive a oportunidade de ouvir as palavras do Baiano Grande e palavras racionais, coisa que demonstra que esse guia está realmente na linha racional, na linha do equilíbrio e cumpriu a sua missão brilhantemente aqui entre nós. Isso. Salve o mundo racional. Salve, salve. Salve, meu filho. Constantino Baiano Grande, chapéu de couro. Salve o retiro racional. Salve. Salve o mestre Manuel Jacinto Coelho, nosso amigo. Salve. Meu filho, hoje eu vim conversar com todos que estão presentes e os ausentes eu já conversei. Agora, eu quero dizer o seguinte, para muitos que não conhecem, nunca se ligaram ao nosso conhecimento, que o nosso conhecimento foi necessário porque naquela época
havia necessidade de uma comunicação em massa. Em massa que eu quero dizer é o povo, o vivente do vácuo. Então nós aparecemos e nos representamos nominalmente uns aos outros, trazendo nomes, trazendo hierarquias, trazendo toda aquela perfeição que muitas vezes era só mesmo para amenizar. Porque naquela época, e muita ainda estão nessa evidência, e ainda precisa, assim, vamos dizer, do nosso apoio. Nós ainda não perdemos o poder total, nós temos um pouquinho assim, mas não temos como nós tínhamos, porque a fase já terminou. De formas que ela terminada, e com o desenvolvimento de cada estudante da cultura racional, que por médio de nascença trouxe a missão e já abraçou uma cultura como meu filho Pratiguara abraçou, então ele está salvo para todos os salvos e ele já está liberto para chegar à planície da nossa origem. E o senhor como vai? Tudo bem, senhor. E o senhor? Pois é, meu filho. Pois é, senhor. Para nós é uma felicidade muito grande saber que o seu filho, o seu Pratiguara, está realmente entrando numa nova etapa, numa nova fase de evolução. É uma transformação que tem que haver com todos, né, meu filho? Uma transformação e uma evolução que vai ter que haver. Isso é a necessidade que a natureza, a mãe natureza está obrigando. Está obrigando. Aqueles que não querem mesmo, eles são expulsos. Eles são expulsos deixando a sua matéria em degeneração completa. E então a energia, ou ela desce de uma vez, ou então fica no espaço, para esperar uma vez de uma reencarnação, uma coisa qualquer. É verdade. O seu Baiano? Desse conhecimento, porque todos nós vivemos em contato lá dentro do Retiro Racional com o mestre Manuel Jacinto Coelho. A gente sabe disso. Eu conversei com ele há pouco tempo sobre tudo o que estava acontecendo, inclusive a pressão que meu filho teve aqui nos Belém, que eu ia lhe levar a matéria. Mas o mestre disse que isso aí não era importante e eu não era uma entidade que fizesse isso. Eu realmente disse que não. Mas isso tudo é a carga, é a lapidação, a falta do desenvolvimento no conhecimento. Mas tudo se normalizou com a graça do Racional Superior da Terra e a minha ajuda de Constantino Baiano Grande Chapéu de Couro. Perfeito. O seu Baiano, me diga uma coisa, ou melhor, diga para nós, agora a missão, a sua missão, qual será? Olha, meu filho, a minha missão será de levar o conhecimento da cultura racional através do meu filho em todas as casas de trabalho, seja que nação for, viu? Trazendo a conscientização, viu? De deixarem se lapidar por falta de conhecimento. E o conhecimento da cultura racional, ele está bem divulgado no mundo espiritual, seu Baiano? Tá, meu filho. E como? O pessoal tá tomando conhecimento e se instruindo. Tá, todo mundo está tomando conhecimento. Todo mundo está tomando conhecimento. Uma mudança de fase. Né? A própria mudança da fase tá fazendo com que esse povo, esses viventes, se conheçam melhor, que vai acabar tudo isso mesmo, meu filho, daqui mais uns dias. É o salve-se quem puder, meu filho, se puder. Então aqueles que estão se salvando e estão podendo se salvar e estão querendo, então glória à planície racional.
É verdade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta dos presentes? Eu estou aqui para Do seu baiano? Não, pode perguntar, meu filho. Não tem negócio de tudo bem. Eu estou aqui porque deve, é. Porque eu estou por dentro do conhecimento. Isso, meu filho. Opa. Cernarino. Como é que vai, senhor Cernarino? Tudo bem, seu baiano. Então, senhor. Aparentemente, né? Seu baiano, eu gostaria de fazer a pergunta que eu quero fazer, porque o senhor está deixando hoje este aparelho. E eu gostaria de saber se o senhor tem outros aparelhos dos quais o senhor ainda vai usar. Claro e evidente. Claro e evidente. Mas não essa energia que está hoje aqui. Só os fluidos. Mas através dos meus fluidos e a força que eu tenho ao voltar para a planície da minha origem, eu então vou afastando, viu? Afastando esses filhos, viu? Que trabalham comigo em Croa, eu vou levando eles para o conhecimento naturalmente. Ô, seu baiano, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Com os outros aparelhos com os quais o senhor trabalha, o senhor fala em cultura racional, há receptividade por parte deles? Como é o relacionamento? Não, meu filho, isso aí é diferentemente de que vocês raciocinam aqui no vácuo. Essa pergunta é muito importante, que inclusive esse negócio desse vidro vai passar em todo canto, né? Então, nesses cantos que vão passando por aí, vocês vão me ouvindo. O desenvolvimento da cultura racional, viu? Num aparelho astrológico mediúnico, viu? Aí então, ele sabe de tudo e de todos. Agora, quando, por exemplo, o médium, o corpo astrológico, é o médium que não tem conhecimento dessa cultura, que é a maravilha aqui do vácuo, é um retorno, viu? E não pode de maneira alguma falar, nem sabe nem se é animal nem aparelho racional. Não pode. Por quê? Porque ele não conhece o conhecimento. Ele nunca viu o conhecimento, mas vão ver todos agora. Seu baiano. Fica aqui, viu? Seu baiano, me fugiu a pergunta. Pode... Não tem problema não, vai buscar ela. Então vamos lá, vamos pegar ela. Vai buscar, meu. Vamos pegar ela. Vai buscar que ela vai ser feita. Exato. A pergunta, voltando àquela pergunta anterior. Fumar um cigarro de palha? Pode, claro. Então deixa eu fumar. Pergunte, vai perguntar. A casa, aliás, é do senhor, né? Sempre foi minha. Então aqui quem diz o que deva fazer. Agora se sair mais alguém do nosso lado na filmagem, não vão se impressionar, viu? Que não tá só eu aqui, não. Claro. Mas vai sair aí. Diga. Voltando àquela pergunta, seu baiano, é com relação ao desenvolvimento de outros aparelhos, outros médiums. A ajuda que o senhor poderia prestar, assim como o senhor prestou ao senhor Pratiguara, essa ajuda que o senhor poderia prestar... Não, eu já estou a serviço da cultura racional há muito tempo. Eu já estou... Não, meu filho, nós conversamos com o mestre melhor do que vocês. Nós chegamos lá, nós conversamos lá na mesa com ele, viu? Então nós é orientado, viu? Nós é orientado firmemente, viu? Com todas as perspectivas que deve de haver aqui no vácuo. Então eu, viu, como sou já um velho, viu, como ele, viu? Então nós se entendeu sempre muito bem, desde quando ele tinha no Rio de Janeiro aquela tenda, viu? Eu já andava por lá e muito antes. Então ele nos conhece tudo, viu? Em tudo por tudo. Então quando chegar alguém no retiro precisando da nossa ajuda ou algum contato para poder haver um desligamento, alguma coisa que, vamos dizer que foi feita no vácuo e lá vamos procurar alguma coisa, então ele aqui vem para poder, viu,
saber como foi feito para poder ser desfeito o que foi feito. Porque realmente, meu filho, existe feitura sobre a força do magnetismo que se chama energia magnética. Existe isso. Claro. Então, nós tem as coisas adequadas, viu? E tem algumas coisas que se orienta, que é para modo de o vivente sair conscientizado, viu? Agora, ninguém faz milagre, viu? Nem a cultura racional. Salve-se quem puder, e se puder, e faça por si, que por si será feito para sempre. Mas eu me sinto muito satisfeito. Só não gosto dessa luz aqui, que eu não sou acostumado com essa luz clara. Mas tá bom que isso aí é para igualar o negócio do quadro, né? Primeira vez que eu vejo essas coisas assim na minha frente. Mas eu me sinto satisfeito e muito deslumbrado, porque para o meu aparelho astrológico, mediúnico, Babalorixá, Elivanzeiro dos Araujeiros Pratiguara, eu vou lhe deixar muita coisa boa que eu lhe prometi, viu? E eu tenho para que deixar, viu? Eu tenho o que deixar, viu? Então, vamos que esses negócios que vocês falam no vácuo de heranças e lambanças, essas coisas, é uma coisa muito melhor, viu? É um conhecimento. Cadê o moço que deu os prospectos para ele, que não veio aqui nessa reunião grande, maravilhosa? Cadê os seus gama? Os seus gama não veio hoje, não está presente. Devia estar, que é um vivente que, vamos dizer, deu uma força, deu mostrou o conhecimento para meu filho, e ele então se interessou e desenvolveu através de nós, por causa que nós queríamos que ele se conhecesse, viu? Então, devia estar aqui, né, meu filho? Porque eu iria agradecer eles em palavras que ele pudesse ficar satisfeito, viu? Porque esse é que é o agradecimento final, que é importante. Mas, independentemente disso, meu filho, ele receberá as orientações precisas e necessárias para poder orientar racionalmente todos aqueles que lhe procuram, não mais espiritualmente, racionalmente. Porque racionalmente quer dizer a livre vontade de cada um de receber aquela orientação que ele dá ou não, né, meu filho? Pois é. Agora, eu sempre disse aqui no mundo do pecado, como nós chamamos, mas é o vácuo mesmo. Como eu sempre disse, não gosto eu nunca gostei de quantidade, eu sempre gostei de qualidade. Porque aqui no vácuo existe as qualidades. Porque as quantidades, pelo menos uma parte dessas quantidades, muito embora a mente não vá conhecer o nosso conhecimento. Mas vamos ver se nos outros tempos eles estarão prontos. Porque os que estarão prontos para conhecer agora, esses subirão. E com o tempo todos subirão, né, seu? Ah, bom, meu filho. Depois de uma volta lá pelo Rio de Janeiro, lá pelas Bahias, por outros lados mais grandes, aí então... Aí sim. Nem que seja uma volta lá pelas classes inferiores. Meu filho, é isso mesmo. De racionais. Meu filho, dos bichos, das pedras. Mas a fase é racional, a natureza é racional e está trabalhando as nossas cabeças de uma forma tal que é como aquela surpresa que o seu filho teve de ver o seu pai aceitar o conhecimento de cultura racional. E é assim, a gente vai tendo surpresas. Pessoas que eram más hoje
amanhã estão dóceis, estão aceitando o conhecimento e estão se equilibrando. E assim é toda a natureza. Olha, a própria natureza, atualmente, está assustando uma parte dos viventes aqui no vácuo. Com essa degeneração que tem havido, essas coisas todas, um lado seco, outro lado tem água, outro não tem. Isso aí tudo, a natureza está mostrando o seu valor, viu? E está mostrando também para os viventes que não é só aquilo, que existe coisa muito mais superior e que é onde eles devem se orientar para poder se agarrar, para poder então voltar ao seu, vamos dizer, ao céu não, que eu sou de lá também, ao nosso, como se diz, ao nosso mundo de origem. Pois é. Então, a própria natureza, meu filho, vai poder chamar esses viventes todos, viu? Agora, esses que ela já... esses vão descendo já, viu? Mas esses que já estão procurando, não tem onde mais se agarrar, então ela chama, encosta com vocês e vocês dão o conhecimento e pronto. Esse é que vai ser, viu? É assim que vai ser tudo. E outra coisa, meu filho, falta poucos tempo para... Tempo não, meu filho, eu já digo, nós não fala mais tempo, nós fala dias. Falta poucos dias para vamos dizer assim, falta poucos tempos para quem aproveitar de se conhecer, aproveite. Porque falta poucos tempos para a degeneração de tudo. Uma tempestade. Por isso que eu já vou, meu filho. Meu filho já está seguro. É verdade. E todos nós que estamos com a cultura racional estamos com uma segurança, né? Vamos enfrentar essa tempestade com muita tranquilidade. Para vocês é naturalmente. Agora, para aqueles que não se conhecem, só de cair um negócio aqui, eles já estão caindo para cá. Hoje o natural das pessoas é assustado, amedrontado. Pois é isso mesmo. Porque mode assim, vamos dizer, meu filho aqui nesse lugar que ele está fazendo moradeiro, nos ontem, que foi ontem, né? Nos ontem um cabra correu com um negócio de umas facas assim grande e passou bem pertinho do meu filho, mas não fez nada com ele, não era para fazer nada, porque ele está seguro, viu? Ele está com a energia da sua origem já, está protegido, então o cabra passou assim, bem logo, meu filho. E ele ficou olhando assim, né? Pois, se eu não fosse protegido por essa corrente, essa energia, o cara, em vez de acertar no outro, acertava em eu. Aí ele olhou para lá para cima e agradeceu, viu? Ele agradece, sempre, viu? E isso aí é uma satisfação, né, meu filho? Dessa evolução, vamos dizer, essa liberdade de conhecer a cultura racional e ficar seguro da sua própria energia e poder então seguir o seu caminho certo, que é o seu mundo de origem. Todos nós vamos ter que ir para lá. Nós somos de lá, nós viemos para cá por teimosia. É verdade. Eu não sou teimoso, às vezes? Pois é. Então todos nós é assim, meu filho. Não tem ninguém melhor do que ninguém, que aqui não tem ninguém puro e não tem ninguém santo. É verdade. Ninguém é santo aqui. São santos sacanas. Mas não existe ninguém puro e ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos são igual, tudo é a mesma... matéria podre em degeneração. É um troço que não... energia poluída. Pode ser... Põe a poluída nisso, meu filho. Tá igual lá nos Cubatão. Eu fui lá ver um curumim, mas não tinha mais jeito. Já estava poluído tudo. Os Cubatão é feio aqui, né? Aquela poluição. Aquilo ali, meu filho, aquilo ali vai afundar. Não tem mais jeito. E tem vários lugares aqui, viu, que também vai desaparecer. Porque não tem mais condição de sobrevivência. A própria natureza elimina, né? Ixi. A própria natureza, meu filho, com a sua força, viu, embora sendo desregulada, mas com a sua força, que ela é dona disso aqui, viu, com a sua própria força ela vai eliminando os males.
E aí o vivente diz, o mal por si se destrói, mas ela que destrói. Ela faz e depois ela desfaz. Nós somos ela. Ela e nós, não sei. Tudo isso, meu filho, que faz parte aqui do vácuo, é ela e nós. Então é um conjunto, viu? Elétrico e magnético. É um conjunto imperfeito. Não existe perfeição, viu? Não existe perfeição. Então, haja visto, meu filho, que eu sempre disse aqui no vácuo, o dia que chegar meu tempo, eu aí então, lá de cima, eu vou olhar melhor por vocês, que por enquanto meu poder é desse tamanho. Cansado de dizer. Eu nunca disse mundos e fundos, eu oriento na medida do possível. Agora, já disse que nós não faz milagre, nunca ninguém fez milagre nenhum. Pergunte alguma coisa assim estranha. Assim como, seu Baiano, o que o senhor me diz de uma mudança de fase que houve em 1935, que acabou a fase espiritual e deu entrada na natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio? O que isso significa para o povo do vácuo que trabalhou e alguns continuam trabalhando aqui dentro de uma fase extinta? Olha, meu filho, o que acontece é o seguinte. De antemão vem a teimosia, viu? De antemão vem logo a teimosia. O povo está progredindo excessivamente, mas ao mesmo tempo que o vivente pensa que ele está progredindo, ele está regredindo cada vez e cada dia que vai se passando. Porque você vê que não tem nada mais para ninguém, meu filho. Quem quiser fazer os seus estudedeiros dos mecânicas da terra, que faça, mas que não é muito importante, não. O importante é isso aqui, ó. Isso aqui é que é importante, ó. Isso aqui é que é importante. Começar por aqui e terminar lá em cima. Aí pronto, tá livre. Então, realmente, o que tudo houve, o que está havendo, é justamente essa palavra que eu disse. São os teimosos, viu? Ainda são teimosos. E muitos teimosos mais ainda, viu? Que se acabam de um passo para o outro. Seu Baiano, essa teimosia que o senhor se referiu é uma teimosia tanto em cima quanto embaixo, se eu entendi bem, não é? Bom, Em cima que eu digo é num astral inferior. Não me referindo ao astral superior e ao mundo racional. É, meu filho, porque você vê que as instruções que tinham para instruir não existe mais. Não existe mais. Então ficou desregularizado, tal qual a dona do negócio, viu? Que é a nossa mãe natureza. Então ninguém respeita mais ninguém e ninguém é de ninguém, como nunca foi. O senhor falou em instrução e relacionou instrução com a missão do povo do vácuo. Existe uma relação? Existe, meu filho. Qual é? Que existe os estudos hierárquicos, né? E esses estudos, eles não estão mais recebendo, viu? Porque chegou a extinção desse conhecimento para dar o caminho aberto a esse grande conhecimento que está em todas as escritas da Terra. As escritas da Terra, viu, que já estão sendo arquivadas, estão sendo guardadas. E a cultura, os universos que já está desencantando, que estava no encanto, viu? Então a necessidade é de ler, reler e estudar o quanto antes, porque está perto, viu? É verdade. Isso eu sei, digo com convicção, porque eu sou uma entidade, estou num aparelho astrológico mediúnico, viu? E que ele
conhece alguma coisa dessas coisas porque a natureza lhe deu desreguladamente, mas lhe deu um grande conhecimento. Agora, ele soube usar. É por isso que está acontecendo isso aqui hoje, aqui nos Brengui, aqui nos casulos do meu filho. É por isso que ele teve essa, como diz assim, recebeu esse presente. É por isso. E eu agradeço respeitosamente, devido os conversamentos que eu tenho com o mestre, Manuel Jacinto Coelho, e então eu estou caminhando para uma orientação mais segura e mais concreta, porque muitos precisam sair o mais breve possível, porque quem vive naqueles negócios aqui na terra, costura, e aí depois, num certo tempo, não pode mais mexer com isso, aí fica nisso e acaba. Tudo que tem seu início tem seu fim. Não é, meu filho? É verdade. Quando o Rossimicê me viu pela primeira vez, montado nesse aparelho astrológico, o que Rossimicê pensou? Pensou que era mistificação? Que existe, muito trabalhando. Não, seu Baiano, o que eu percebi no senhor... O que foi que Rossimicê percebeu? Foi justamente um habitante do astral. Sim, vai falando. Eu vou falando o que eu percebi, o que eu senti. Vai falando que até está certo. Quando estiver errado, eu digo. Certo. Vai falando. Que conheceu a cultura racional, se deslumbrou pela cultura racional, como é muito natural, e passou a desenvolver o seu médium, a falar com estudantes de cultura racional uma linguagem diferente. Uma linguagem diferente, que antes eu não falava assim, viu? Eu não falava com essas palavras racionais, eu não falava com esse poder de pureza, de intelectualidade, porque se Rossimicê correr o vácuo por aí, Rossimicê vai ver muita besteira. Eu acredito. Mas é isso, seu Baiano, eu vi um irmão. Está amadurecendo. Vi, por onde ele tem andado, todos querem ele bem, porque eu, na sua cabeça, nunca fiz o mal e ele também nunca teve pretensiosidade de fazer o mal pelos que já do mal são atingidos. Pois é, seu Baiano, a gente só pode esperar muita evolução de quem está lendo a cultura racional, e principalmente uma pessoa que já bem lapidada dentro do conhecimento espiritual, que dessa forma encontra muito mais facilidade de galgar o conhecimento de cultura racional, de chegar a ser um aparelho racional. Eu vou lhe dizer uma coisa. Que nós, ao ler a cultura racional, que a gente fizesse a leitura em voz alta. É bom, meu filho, é bom. Isso aí, inclusive, eu ensinei para meu filho. Sabe por quê? Porque quando vocês estão, vamos dizer, lendo em voz alta a cultura racional, que é muito importante isso, existe milhões de seres, viu? Em energia, viu? Que são seres também, né? Ouvindo, meu filho, e desenvolvendo através daquele conhecimento. Isso é muito importante. Foi então aí que o Seus Pratiguara começou só a ler falando alto. Apesar dos pesares que ele sabia já que a fala é do bicho. Mas se for ligar para isso, aí os outros também que estão precisando, estão necessitando, não vão chegar a uma certa conclusão. Então, a própria cultura racional, o mestre diz para não guardar o conhecimento, e sim para poder expor o conhecimento. Então, Rossimicê lendo em voz alta, em qualquer lugar que Rossimicê esteja, lendo em voz alta, então aí, Rossimicê está fazendo bem
a Vossa Missê e um bem àqueles que necessitam, que estão precisando ouvir alguma coisa diferente. Claro. E, seu Baiano, mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. É saber a relação... Olha, eu não estou à disposição de Vossa Missê nem dos que vieram me ver. Eu estou à disposição da cultura racional. Claro. Então, a pergunta é a seguinte, é a relação que há entre o desenvolvimento do médium e do guia. Do médium? Do médium e do guia. Como é que, por exemplo, o desenvolvimento do médium, o médium ao se desenvolver dentro da leitura da cultura racional, dentro do estudo da cultura racional, ele está desenvolvendo o guia também que lhe acompanha, não é isso? Exatamente. Está desenvolvendo, só que a entidade, viu, desenvolve mais rápido, viu? Mais rápido, porque tem mais possibilidade, né, meu filho? Tem mais possibilidade. E o vivente, viu, devido às cargas que recebe, nesse caso, né, de mediunidade, as cargas que ele recebe, tanto a magnética como a elétrica, ela é muito capaz, viu, de tirar aquela matéria do circuito. Se eu entendi bem, isso significa que nós, materializados, somos mais envolvidos pela matéria bruta, temos muito mais compromisso com a matéria, enquanto que os corpos de energia não têm tanto compromisso. Eu, por exemplo, eu não tenho saco e nem sacola para carregar. Não tem uma máquina para alimentar, esse alimento é fluídico, né? Pois é. Se alimenta dos gases. Isso, meu filho, é da essência dos gases, né? Os gases, eles não são gases poluídos, são gases atmosféricos, mas eles são, vamos dizer, eles são peneirados para que nós possamos nos alimentar fluidicamente, para nós podermos ter a nossa energia, vamos dizer, qualificada. Perfeito. Então, nesse sentido, torna-se muito mais fácil para vocês desenvolver o raciocínio, a parte que nos liga ao mundo de origem, o mundo racional. Mas meu filho, isso aí é verdade. É verdade das verdades, viu? É verdade da verdade, porque a leitura e a cultura, viu? Ela é representada pelo poder dos poderes, viu? O poder dos poderes representa uma força muito superior e muito além do além, viu? É uma cultura que ela dá todo o brilhantismo, de uma vida em sequência superior. Eu estou falando bem, eu estou falando assim, difícil. Se eu não estiver falando de acordo, vocês falam para eu falar mais assim, mais explicado, né? Porque realmente, como nos fala, não é assim. Eu estou falando assim porque vocês vão me entender assim mesmo, não é isso? Mas nós temos outro tipo de falagem, né? Mas só que no ambiente que se apresenta, nós temos que falar a realidade das clarezas, para que todos possam entender. Quer dizer, uma linguagem do povo. Agora, fala aí como é que seria o falar em outra linguagem. E falar... vamos dizer, eu dizer para tu que eu não estou gostando, vamos dizer, dessa energia aí que não é uma energia que eu não gosto, eu diria assim, que eu leio a Leabá, a Lehanda Oite, na linha grande de uma nação, vamos dizer que aqui no Brasil não tem. Aleque, Aleuá, Calambeuá. Vocês não entendem? Deixa isso de lado, que isso aí não sabe que vocês não vão entender, mesmo que se eu fosse um inglês e tu fosse um japonês, ficava no mesmo. Seu Baiano, e as presenças hoje aqui? Meu filho. Invisíveis? Meu filho, está sendo das mais, vamos dizer, estão todos no ponto do círculo. Estão todos no ponto de círculo. São as das mais grandes possíveis que nunca houve aqui no Vale. Está havendo hoje. Porque eu chamei os grandes orixás de todas as nações, viu? Para poder, inclusive, conscientizar
ao meu filho que ele não há necessidade de catular. Viu? Que venha a ser catular. Ó, tá vendo? Tá vendo? Seus pratiguara não sabem também. Ele não tem porquê de catular, viu? Nem na Angola, nem no Jejo, viu? Nem no Candomblé, viu? Ele não pode, não tem coisa de... Agora, a obrigação, ele vai ter que dar. Ele vai ter que dar uma oferenda para seu Exu, viu? E ele vai ter que dar uma oferenda para Oxóssi. Isso é uma comida representativa que agradece ao grande orixá, dono de sua coroa, viu? E ao Exu que guarda as suas porteiras, viu? Que cruza as suas porteiras, que é assim, vamos dizer assim... Uma satisfação. Satisfação, meu filho, isso tem que dar. Não é um pagamento nem uma dívida, viu? Para ficar bem com ele. É, meu filho, é isso mesmo. Para quem trabalhou pra gente. Isso, é isso mesmo, meu filho. Então ele tem que dar, diga que ele tem que dar o que está escrito. O meu filho ali, ele também um dia vai se desprender, mas ele está se aparelhando, viu, para poder então receber o conhecimento. Ele vai receber o conhecimento através desse filho aqui. O senhor está falando de quem? Do Babalorixá que mora ali logo. Chama-se Valmir. Viu? Meu filho já levou o conhecimento lá, então ele está, vamos dizer assim, como meu filho teve no seu tempo de aparelhamento aqui no vácuo, viu? Então ele está tendo o aparelhamento dele, que é as últimas lapidações dentro do santo, e então depois ele se desprenderá como meu filho se desprendeu, e está se desprendendo. Então é isso. É bom que todos saibam e conheçam que não se larga assim, vamos dizer, essa missão, vamos dizer, a 3x4 ou a 3x15, viu? Não, isso aí tem que ser respeitado, porque nós existimos, viu? Nós existimos e se nós chegamos aqui, viu? É por uma necessidade única, viu? De ajudar, de também orientar, porque aqui, meu filho, aqui o povo só fala, ó meu Deus, ó meu Jesus, e ninguém vê um dos dois. Então aparece nós. O senhor quer dizer então que o desligamento, o processo de desligamento do Babalorixá é uma coisa natural? É natural, né, meu filho? Mas também não pode... Como tudo? Não pode assim chegar e agarrar tudo, meter no saco e jogar lá na maré ou no mato. Não, meu filho. Por causa da hierarquia que existe, em tudo por tudo tem os seus donos. Viu? Cada parte de parte tem o seu dono de parte, viu? Então não pode, meu filho, de maneira alguma. Isso aí, como vamos dizer, meu filho já disse para umas pecadoras que ia deixar de fazer essas coisas, aí disseram, mas o senhor vai deixar, o senhor vai morrer. Aí meu filho disse, não, agora é que eu vou viver. Mas como? Aí o povo não entende mesmo, não sabe de nada, aí ele deixa as águas rolar. Mas esse é o caminho certo, viu? Esse é o caminho certo, viu? Agora, eu dei ordem para ele, viu? Para fazer os vendedores de tudo, viu? Ele vai apurar uma jimbeira aí. Sabe o que é jimbeira? Hoje eu sei. Ele vai apurar uma jimbeira ou umas tacuia, viu? Que é para poder, então, ele pagar assim, vamos dizer, pagar que ele vai comprar, né? Não vão dar de graça. Para ele pagar as mercadorias que ele vai comprar para dar de oferecimento como uma oferenda de agrado e desligamento total. Então não é preciso catulamento. Diga para ele. Catular é preparar no santo, mas aqui não tem santo. Então veja aí uma espumosa, meu filho, para eu. É natural, né? Eu estou indo embora mesmo. É? O que é que está vindo tão rodando assim? Não vai me rodar, meu filho, senão eu fico feio. Hoje eu estou formoso, eu estou todo paramentado. Se aparecer alguma coisa diferente, também vocês não vão se espantar. Que nós não faz milagre, mas nós sempre tá tremendo assim.
Mas vai sair boa. Vai sair boa. Olha a natureza aí para vocês agora. Me dê esse, que é isso? Né? Ah, assim? Tá bom. Cadê minha espumosa? Hoje é um dia de festa, não para mim, como para outros orixás. Esse aqui é o cambono, viu? Como os seus gama era, viu? Esse é o cambono. Esse é o cambono. Tá bom, meu filho, deixa muito que mode o povo vai pensar que eu sou cachaceiro. Com licença. Olha aí, assim que é bonito. Ela podia virar, né? Mas ela não vira, que eu não quero. Segure com essa mão lá. Olha, esse comprimento de parará não tem mais, viu? Acabou. Acabou. Então é assim, viu? Então, senhor Narino, o que eu posso lhe desejar a vossa missê, ou lá a sua incubadeira, lá dos seus pingos d'água, viu? É que vossa missê se evolua, viu? Dentro da cultura racional e para conseguir o sustento real da matéria, viu? É o que eu espero dentro da cultura racional. O mínimo possível, viu? É só para sustentar a matéria. Seu Baiano. Diga, meu filho. Depois de termos usado o livre-arbítrio e chegado esse dia tão importante que é hoje, 30 de novembro, hoje dia é 30 de novembro, hoje? O dia da sua despedida, viu? Eu sei que o senhor se sente muito feliz e deixa também o seu aparelho num bom caminho, que é o caminho, no melhor caminho, que é o caminho racional. As estradas dele já se abriram, que são estradas racionais. E para os outros, para as outras entidades, para os outros guias e protetores que ainda não têm conhecimento da cultura racional. Espera aí, que ele está falando bonito, depois... Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para eles? Olha, meu filho, a mensagem que eu teria que deixar é o seguinte, que cada qual faça por si, viu? Que tem quem faça por todos, viu? Desenvolvendo a cultura racional dentro do seu livre propósito de voltar para o seu mundo de origem, que a necessidade é de todos. Verdadeiramente. Esse curumim aqui, eu gosto muito dele. Meu filho encaminhou ele, porque ele soube se conduzir até a data presente com as minhas ordens, as minhas orientações e a orientação do filho. Então eu agradeço a vossa missão, viu, Curumim? E não vá desengrenar, viu? Vá sempre estudando a cultura racional e estude o primeiro volume 3 vezes conforme eu mandei. E depois passar para o segundo. Aí vai em frente, viu? Aí depois, quando tu terminar as 3 vezes de ler, viu? Aí pronto, meu filho, tu tá feito, viu? Quem é Barbosa? Ah, meu filho. Despedir aí. Despedir, mas eu ainda vou tomar uns negócios aí. Só tô me despedindo, viu? Dá licença, Salve o mundo racional. Salve o mundo superior. Salve o pai da cultura racional. Manuel Jacinto Cruz. Salve o mundo feliz. Salve o astral superior.
muito agradecido por tudo que eu tive merecidamente esse apoio do mestre Manuel Jacinto Coelho, o qual está em missão aqui no vácuo para poder desenvolver este grande conhecimento que é o único e o último aqui no vácuo. Que todos procurem a desenvolver o mais rápido possível, que pouco tempo terá para se salvar. Boa noite. Boa noite. Na casa de meu pai, eu sou menino de ouro. Na casa de meu pai, eu sou menino de ouro. Nas águas do Pará, eu sou baiano, chapéu de couro. Baiano, 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 baiano, chapéu de couro. Vai vindo eu por estes caminhos escuros, mas eu me chamo Constantino, baiano grande, chapéu de couro. Baiano grande, chapéu de couro. Toca, toca pra baiano, chapéu de couro. Toca, toca pra baiano, chapéu de couro. Eu digo adeus, a linda primavera. Eu digo adeus que eu já me vou. Eu digo adeus, a linda primavera. Eu digo adeus que eu já me vou. Eu digo adeus, ó meu amor. Eu digo adeus, ó linda flor. Eu digo adeus que eu já me vou. Ei. Eu digo adeus, ó linda primavera. Eu digo adeus que eu já me vou. Eu digo adeus, ó meu amor. Eu digo adeus, ó linda flor. Eu digo adeus que eu já me vou. Eis aí um grande exemplo da rendição do magnético. É necessário que todos se conheçam e saibam como são esses movimentos da mecânica material. Isto é um alerta para todos viverem em constante vigilância dos seus atos e pensamentos, que essas energias aí estão para a lapidação da humanidade. A missão deles é essa: lapidar o pensador, os colocando para trabalhar como cavalo dos habitantes do vácuo. E para não estarmos expostos a essas perturbações da energia magnética, devemos saber quem somos, nos conhecendo, e também as energias máter da formação desta máquina de matéria elétrica e magnética, cujo comando é também dessas duas energias. Mas os movimentos da fase racional são outros, de intensa beleza e vibração, espalhando-se por todos os cantos, amparando e ajudando todos a colocar um fim na lapidação feita pelos orixás. Eu agradeço, eu agradeço imensamente pelo prazer que me deram e sinto com satisfação em ter dado este relato com esta grande prova, porque chegou realmente o final, né? Eu sigo nessa estrada racional, orientando a todos da minha missão, da minha ex-missão, que é para poderem também se desprender, que é tão naturalmente a gente se desprender. As entidades são boas, basta ter força de vontade e ter um equilíbrio justamente para poder então se desprender totalmente, porque
a segurança será muito maior. A segurança será muito maior, porque a energia é superior. Muito agradecido. Eu agradeço ao Fábio Moreira e agradeço também a todos os estudantes da Cultura Racional, da caravana representada aqui em Belém, aqui no bairro do Benguim. E não tenho mais palavras para agradecer. Realmente eu estou satisfeito. Muito obrigado.